Queridos amigos, que alegria! Estamos iniciando pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Hoje será o segundo programa do primeiro capítulo. E é muito interessante esse capítulo porque nos dá uma visão muito grande do nosso planeta. Nós vamos ver fracos dar ensinamentos sobre os reinos animais, minerais, hominais, vegetais. É uma coisa muito bonita a colocação, falando desde o anjo até a condição microbiana. Então nós estamos vendo aqui algo muito interessante. Por quê? Porque André Luiz vai ter agora um compromisso, quem vai o acompanhar é Gúbio, e eles vão naquelas regiões dos quais ele não conseguiu entrar, e nós vamos entender isso no livro anterior, no Mundo Maior, naquelas cavernas das regiões abismais, onde ele estava naquele grupo, foi orientado por Cipriana. Antes de começarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria darmos continuidade no estudo do livro Libertação. Rogamos a Jesus e aos bons espíritos que nos abençoem, abençoe a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo e que juntos possamos aprender a respeito deste livro que tem muito a nos contribuir. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem o instinto de soberania sobre a terra, por única felicidade digna do impulso de conquistar. Rebelados filhos da providência, tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido a seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos, é que, confinados ao berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e lhes inutilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária. A guerra será sempre o estado natural daqueles que perseveram na posição de indisciplina. Um reino espiritual, dividido e atormentado, cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, nutrindo maternalmente a vida a milhões de quilômetros, sem nos referirmos às condições da matéria em que nos movimentamos. Lembremo-nos de que, em nosso sistema, as existências mais rudimentares, desde os cumes iluminados aos recôncavos das trevas, estão sujeitas à sua
influenciação, como acontece aos corpos gigantescos do cosmo, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o zênite evolutivo, experimentando as radiações uns dos outros, nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. Então nós vemos a continuidade, relembramos que quem está nos acompanhando pela primeira vez, ou a primeira vez que está acompanhando o estudo do livro Libertação conosco, nós já temos o prefácio, e quem não estudar, quem não assistiu o vídeo passado, vai ter dificuldade de entender o vídeo de hoje. Por quê? Porque hoje é uma continuação. Apesar do assunto conseguir ser compreendido, é muito importante assistir ao primeiro programa deste capítulo. Então aqui ele está nos falando com uma riqueza de detalhes a respeito de um planeta em evolução. Aqui ele fala dos filhos rebelados da luz. Aqui ele fala dos espíritos que se comprazem em continuar no caminho da maldade. Veremos um personagem que é Gregório, que está há 7 séculos, 700 anos, lutando contra a luz, prejudicando as pessoas, prejudicando os regimes políticos, os regimes filosóficos, prejudicando as religiões. Então nós começamos a ver que o mundo alberga todo tipo de espíritos. Nós vimos no ano passado, quando tivemos a pandemia, em que desencarnaram muitas pessoas através daquele vírus ou de outros motivos, nós percebemos que muitos espíritos que estão desencarnando, isso não foi com o advento da pandemia, antes disso Chico Xavier já estava anunciando, muitos desses espíritos citados por Flacos já não estão ficando na psicosfera da Terra. Como toda escola, para que eu possa passar de ano, eu tenho que demonstrar o mínimo de conhecimento acerca daquela matéria. E para continuarmos no planeta Terra, eu tenho que ter o mínimo do mínimo do mínimo de moralidade. Não é intelectualidade. Aqui a intelectualidade é muito importante, mas ela é secundária. A moralidade, ela preside a evolução de um espírito. É preferível ter um pouco menos de conhecimento e um pouco mais de amor do que ter um pouco mais de conhecimento e um pouco menos de amor. O nosso um pouco a mais de conhecimento pode fazer com que achemos ser mais do que o outro, eu não preciso ajudar o outro, eu guardo no meu conhecimento, crendo que aquele que sabe menos do que eu é indigno da minha atenção, frente ao amor. Vimos no livro passado, Cipriana, uma mulher que tinha no mundo espiritual uma alta posição pelo amor que ela tinha. Tinha um cargo destacado frente à organização dirigida por Eusébio, em que Calderaro, Cipriana e outros companheiros integravam. Então aqui nós estamos vendo a evolução. A evolução do coletivo é lenta, como a evolução do indivíduo é lenta. Tem pessoas que vieram de capela, não estão dando conta da terra, vão ser exilados novamente. E assim até o despertar. Ah, André, então tem pessoas que ficarão eternamente na senda da maldade? A palavra eternamente não existe. Uma hora a pessoa vai cair em si. Só que esse uma hora pode levar milênios. 10 mil, 15 mil, 20 mil anos, 30 mil anos, 50 mil anos. André Luiz não ouve de Flacos que a gente está lutando contra a razão há 40 mil anos? Tem espíritos que estão há milênios recalcitrantes na maldade. Deus permite isso? Permite. Só que quando chega aquele momento de um planeta evoluir, sair de uma fase para outra, ele é conduzido forçosamente a um planeta primitivo. Então nós vemos que a natureza ela tem o seu mecanismo divino. Ela mesmo interage conosco sem percebermos. Nós vamos dar continuidade na leitura. Diz André Luiz: dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências, que nem mesmo nós,
Os aprendizes humanos, em círculos mais altos, poderíamos, por enquanto, determinar. Incapacitados de prosseguir, além do túmulo, a caminho do céu, que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Conservam, igualmente, o quanto ocorre a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais, e anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar, em vão, a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar, escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou as ações. Aqui, André, nós temos informações privilegiadas do quanto há a perseguição em cima dos cristãos, principalmente do espiritismo cristão. Nós sabemos que tem uma força muito grande, e essa força do mal, até hoje, ela é muito maior do que a força do bem. É interessante que as religiões tradicionalistas sempre tiveram um impasse muito grande quando fala de Deus e do diabo, ou do demônio, como é citado nas religiões tradicionalistas. Por quê? Porque nós percebemos que as ações dos demônios, dos diabos, têm sido tão grandes que de repente vem aquela pergunta: quem criou o diabo? Não pode ter sido Deus, porque Deus é amor. E se não foi Deus, quem criou o diabo? Quem criou o demônio? E realmente isso criou um impasse ao longo de muitos séculos dentro das religiões tradicionalistas. Porque se não foi Deus, quem criou? Será que esses demônios criaram-se por si só? Se tem uma força negativa criada por uma condição que não seja Deus, nós corremos sérios riscos, porque demonstra que o mal ele impõe sobre o bem. O Espiritismo traz-nos uma luz sobre uma frase de Jesus, quando diz que Deus criou o homem simples e ignorante. A questão de ser um anjo ou ser um demônio é uma questão consciencial, ou seja, do estado evolutivo que pertence àquele grupo de espíritos. Então agora, para nós os espíritas, começou tudo a ficar mais fácil, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. O Espiritismo também vem nos ensinar Moisés, uma era primitiva. Jesus veio trazer o amor e se iniciou uma nova era na Terra, que é o chamado mundo de provas e expiações, que é a que vivemos até hoje, onde o mal impera sobre o bem. E teremos agora, e iremos nos adentrar, segundo o Espiritismo, com a sua obra, na terceira revelação, que é o mundo de regeneração, onde o bem já vai começar a ter uma condição sobre o mal.
Mas muitos podem pensar, isso está longe de acontecer. Não, porque nós já sabemos que há muitas moradas na casa do Pai, aqueles espíritos recalcitrantes já estão indo para outras moradas, e só que talvez a transformação seja muito mais rápida do que todos nós estamos imaginando. E no livro Roteiro, nós temos uma frase de Emmanuel que casa perfeitamente com tudo que o nosso querido Sérgio há pouco disse. O Espiritismo é um processo libertador de consciências. O Espiritismo não nos proíbe nada, nos instrui. E cabe a nós, pelo nosso livre-arbítrio, escolhermos. Se vamos ser bons espíritas ou não, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, já nos afirma que existem 4 tipos de espíritas, e poucos são os espíritas cristãos, uma terminologia que Chico Xavier gostava muito de usar. Espíritas cristãos e espíritas evangélicos. Ah, então está misturando o espiritismo com os nossos irmãos evangélicos? Não. Espíritas que seguem o evangelho de Jesus. Por isso da palavra espíritas evangélicos, já que os evangélicos é uma derivação da palavra protestante. Protestaram contra as necessidades de mudança da Igreja Católica. Então nós vemos como isso tudo é importante e casa perfeitamente com o que Flaccus tem nos orientado através de sua preleção. Os homens terrenos que, semilibertos do corpo, eles conseguiram identificar, de algum modo, a existência, recuaram tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. A mente infantil da terra, embalada pela ternura paternal da providência, através da teologia comum, nunca pôde aprender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Raros compreendem, na morte simples, modificação de envoltório, e escasso número de pessoas, ainda mesmo em se tratando dos religiosos mais avançados, guardaram a prudência de viver no vaso físico, de conformidade com os princípios superiores que esposaram. Somos defrontados, agora, pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e novas para os ouvidos novos da inteligência juvenil situada no mundo. Quando ele fala da inteligência juvenil, eu me lembro daquela conversa de Jesus com Nicodemos, quando no final, Nicodemos era um doutor da lei, e também um homem que tinha um bom coração, foi procurar esclarecimento com Jesus de modo muito humilde, não foi arrogante, não foi prepotente, foi até Jesus, altas horas da madrugada, perguntar sobre a reencarnação. E é interessante que no final do diálogo, Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, se você que é um doutor da lei, um homem estudado, letrado, já que a maioria daquele povo era analfabetos, ele era alfabetizado e era um luxo naquela época isso, você que pertence a uma classe de religiosos e com influência política, se você não compreende as coisas do mundo material, que ele estava se referindo à reencarnação, que dirá se eu revelasse para você assuntos divinos? Então é mais ou menos o que percebemos aqui. A nossa mente ela é muito preparada para ver o básico do dia a dia. Nós somos, reparemos no nosso diálogo. O nosso diálogo é, até pouco tempo atrás, é pandemia, é político desonesto, é o desemprego, são assuntos importantes. Mas qual foi a última vez que nós conversamos algo que fugiu do que todo mundo fala? Qual foi a última vez que nós procuramos filosofar sobre um determinado assunto? Não sem o pieguismo religioso, ortodoxo, sem a imposição da fé. Qual foi a última vez que nós estudamos coisas ligadas à natureza, ligadas ao reino
dos animais, ligados à nossa própria existência. A nossa mente ela ainda é juvenil, não no sentido de sermos espíritos jovens, porque a maioria de nós somos espíritos milenares. Mas o porquê que, apesar de sermos milenares, ainda somos tão recalcitrantes no eu? Eu posso, eu faço, eu mando, eu sei, eu conheço, sendo que nós não sabemos, estamos aprendendo diariamente. Cada livro de André Luiz abre uma nova visão. Vimos no livro passado 2 belíssimas preleções de Eusébio. Aqui estamos vendo Flacos. São esses conhecimentos. E olha, eu vou mais longe. André Luiz deve ter colocado aqui metade da preleção de Flacos. Se tiver metade aqui é muito. E ele trouxe o que nós tínhamos intelectualidade para. Ele já materializou ainda mais a matéria para nós. Era muito mais divina na onde ele se encontrava. Mas se ele começa a falar dessas coisas, mesmo hoje, passado mais de 50 anos que veio a lume esta obra, como é difícil. Como é difícil desapegarmos, como é difícil não revidarmos, como é difícil não termos inveja, como é difícil vermos este lado bom nas pessoas, como é difícil usar nossa inteligência para que tenhamos uma cidade melhor, um país melhor, um planeta melhor. Como foi difícil utilizar tudo isso na pandemia, em que o medo se instaurou, em que a crise veio à tona. Então, que beleza! Uma visão dessa que nos mostra a outra face e mostra também como tem legiões neste momento aglomeradas na senda do mal e da ignorância. Para nós darmos continuidade, 2 pontos também me chamou muito a atenção das palavras de Fracos. A primeira, a questão de que, como a igreja, na parte da sua teologia, tirou a reencarnação, dando apenas uma única oportunidade, e dentro dessa oportunidade o céu e o inferno, sem nos dar a clareza de podermos ganhar espaço para a nossa evolução, nós percebemos que isso, de uma certa maneira, criou um atavismo na mente humana. Então, para que eu vou ter que me melhorar, principalmente quem está no mundo espiritual, vivendo o momento da erraticidade, se eu já estou condenado para o inferno? Então o Espiritismo vem resgatar novos valores, mostrando que todos nós somos criminosos, que todos nós já cometemos crimes em algum momento da humanidade, em algum momento das nossas reencarnações, mas o importante é que nós teremos sempre a oportunidade para alcançar a nossa evolução. Vamos dar continuidade aqui então na leitura. O homem, herdeiro presuntivo da coroa celeste, é o condutor do próprio homem, dentro de enormes extensões do caminho evolutivo, entre aquele que já se acerca do anjo e o selvagem, que ainda se limita com o irracional. Existem milhares de posições, ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados matizes. E se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, desferindo o glorioso cântico de trabalho, imortalidade, beleza e esperança, exaltando a vida, outra corrente existe, escura e infeliz, nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem e sombra, consagrando a morte. Espíritos incompletos que somos ainda,
Aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito e colhemos os benefícios da ascensão e da vitória, os prejuízos da descida e da derrota, controlado pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco, lado a lado, na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos. O inferno, por isso mesmo, é um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas, desencarnadas, em posição de absoluta insensatez. Misturam-se a multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências. Dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. Tudo isto que o nosso querido Sérgio acabou de ler é uma pedra preciosa que complementa muitas questões que estão em O Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, o livro A Gênese, questões na Revista Espírita. Aqui nós estamos vendo, através de um pronunciamento lógico e altamente revelador, que estes agrupamentos, em que existem espíritos que ali estão por muito tempo e existem espíritos que ficam pouco tempo conforme a sua própria vontade, o seu ensejo de melhorar, são coletividades que ainda não despertaram para o entendimento. São espíritos que utilizam da sua vingança, utilizam do seu ódio, utilizam da sua revolta, utilizam de vários expedientes diferentes, de várias circunstâncias diferentes, para acreditarem que o caminho que estão certos. Aqui nós vimos que o Satã é a própria mente da pessoa. O demônio não é uma pessoa, um biotipo diferente. Nós, na nossa família, podemos ser a feição de um demônio, que é um espírito perverso. Então nós começamos a ver que essas criações, nós quem vamos alimentando, nós quem vamos engendrando. Muitos podem pensar, eu acredito que eu nunca fiz parte de uma coletividade desta. Muitos de nós, quase a totalidade, já estivemos numa cidade inferior, como veremos no livro Libertação. Nós ainda, como o ministro Flacos disse no programa passado, em que iniciamos a sua preleção, nós ainda não somos espíritos bem-aventurados. Estamos em evolução. Acreditamos muitas vezes que já somos, mas ainda não somos. E muitas vezes damos guarida a este tipo de espírito que pensam como nós pensamos, que agem como nós agimos. Por isso da prudência, da vigilância e da oração. É interessante mesmo essa obra, que agora nós estamos vendo, né, as questões infernais que foi criado em nossa mente. E realmente o sofrimento é intenso, porque nós subjugamos a nossa própria consciência e realmente, se Deus nos deu uma única oportunidade
e abusamos dessa oportunidade, lógico que o inferno é a nossa casa, será a nossa morada. Mas não existe isso, porque Deus criou o homem para a busca da evolução. É isso que Fracos está tentando colocar e o André, de uma maneira belíssima, esclareceu para todos nós. Vamos dar continuidade na obra. De milênios a milênios. A região em que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural, dentro dos moldes do infinito. Bem, entretanto, embora de fileiras compactas incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiências, as aflições e derrotas, fazendo-se nova pausa do ministro, que me pareceu oportuna e intencional, um companheiro interferiu, indagando: grande benfeitor, reconhecemos a veracidade de vossas afirmativas. Todavia, por que não suprime o Senhor, compassivo e sábio, tão pavoroso quadro? O esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência e respondeu: não será o mesmo que interrogar pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino? Sente-se o meu amigo suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta interna? Não admite que o orbe possua os seus círculos de luz e trevas, qual acontece a nós mesmos nos recessos do coração? E assim, como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos recônditos ângulos de si mesma. Quanto à intervenção do Senhor, recordemo-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. Como vimos já no início desse capítulo, no meio da preleção as pessoas podiam fazer perguntas atinentes àquele assunto. E um companheiro que estava na assembleia perguntou se Deus, na sua bondade, na sua justiça, ou se Jesus, na condição do governador espiritual do planeta, se não poderia dar um basta no sofrimento, na miséria, nas lutas, se não poderia acabar com esse sofrimento moral. E aqui nós vemos que, se Deus agisse desse modo, será que aquele companheiro que fez a pergunta, ele faria parte do time que ficaria? Será que ele já tirou da sua individualidade todo o sentimento de egoísmo, de vaidade, de orgulho? Será que ele já tirou toda a sombra que ele possuía? Muito provavelmente não. Então, se Jesus ou se Deus fossem rigorosos, talvez na Terra ficaria um número muito limitado de espíritos. E aí, no final dessa belíssima explicação, o ministro diz que ali eles não estavam para conversar sobre a compaixão divina, e sim sobre o problema da justiça divina, que a compaixão seria um outro assunto e que o tempo não comportaria entrar sobre aquela vertente. É por isso que eu falo sempre, tem uma palestra que eu sempre faço uma pergunta: Deus é bom? E eu afirmo para as pessoas que Deus não é bom. Deus é mau? Eu afirmo para as pessoas que Deus não é mau. Todos ficam me olhando e perguntam: mas se Deus não é bom, Deus não é mau, qual é a definição de Deus? Deus é justo. E é a justiça de Deus
que permite que cada um de nós possamos encontrar a nossa evolução pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. É aqui que eu vejo esse momento abençoado de Fracos orientando aquele irmão que tinha feito uma pergunta. E Fracos é tão direto que é uma característica dos espíritos superiores. Meu irmão, você está sem nenhum vício, você não comete nenhuma falha, você já é um espírito de alta hierarquia. Então essa pergunta deve ser canalizada para nós antes de julgarmos alguém. Talvez aqui tenha uma explicação nas palavras de Jesus quando ele diz: não julgueis para não serdes julgado. Com a medida que vós julgar, vós será julgados. Vamos continuar a leitura. Nós outros e a humanidade militante na carne não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é peculiar. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade, e estejamos convencidos de que, se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasça e redima os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Então aqui nós já temos um material muito farto, não é? Que o diamante produz o diamante, e o mal será burilado pelo próprio mal. E aí ele arremata dizendo algo que me chamou muito a atenção. O mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente. Então nós imaginamos que através da injustiça está punindo o justo. Não, não está. Quando nós começamos a ver, primeiro, o que é justiça? Sendo que nós vivemos num planeta que o nosso judiciário é corrupto, nós vivemos num planeta em que o nosso senso de justiça ainda é falho, sendo que ainda vivemos num planeta que agimos com as pessoas conforme o nosso grau de amizade ou de repulsa. Então o que é justo? Eu não posso dizer, por exemplo, que eu, André Luiz, sou uma pessoa justa, porque eu não trato todos com justiça. Eu trato a minha mãe de uma forma e eu trato o desconhecido de outra forma. O que é o justo? É o que Jesus foi, ao ponto dele perguntar: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos a não serem aqueles que fazem a vontade de meu Pai? Isso é uma pessoa justa. É uma pessoa que não se afeta pelo sentimentalismo, é uma pessoa que é justa no raciocínio, é uma pessoa que é justa na razão. E eu ainda não consigo isto. Então ele nos mostra que a gente quer falar de justiça, mas qual a medida? A minha medida? A minha justiça? É uma medida falha ainda. Por quê? Porque eu sou falho. Então, através daquela aparente injustiça, opera uma justiça que ainda não compreendemos. E também tem um ponto interessante, não é? Nós fizemos uma pequena leitura porque é uma frase fundamental, é uma frase linda de Fracos, é uma definição maravilhosa que ele nos dá. Um outro ponto: isso é uma injustiça, a pessoa é vítima. O Espiritismo vem trazer para nós que não existe injustiça e não existe vítima. Cada um colhe do fruto que um dia plantou. Nesse momento, eu posso estar na condição de vítima, exatamente porque eu estou colhendo daquela árvore que um dia eu plantei. Vamos continuar a leitura. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Aqui, André, nós não podemos desperdiçar essa frase. É a lei que o Espiritismo traz de afinidade. Cada um atrai
aquele pensamento da qual tem afinidade. Os maus atraem os maus, os bons atraem os bons. Então aqui nós vamos ver que todo o livro se compõe exatamente de ações do mundo espiritual sobre o mundo carnal. E exatamente tudo isso por questões de afinidade. Continuando, realmente nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra, e os numes guardiões não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas, indecisas, quanto eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência. Então aqui nós percebemos que o que ele está nos dizendo na teoria, nós já tivemos a oportunidade de acompanhar através deste próprio espírito André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, no livro No Mundo Maior, até mesmo no livro Missionários da Luz. Nós já vimos que a misericórdia não deixa ninguém à mercê de um abandono definitivo. Muitas pessoas confundem misericórdia com o perdão das faltas. Misericórdia é você se compadecer por aquele coração miserável. O perdão divino seria aquela ilusão. Errei, mas sou filho de Deus, ele há de me perdoar. Ele há de nos perdoar. Mas o perdão não é uma borracha em que apagará os nossos equívocos ou crimes. O perdão divino nos dá oportunidades para que eu, através do mal que eu fiz no outro, eu possa padecer pelo mesmo mal. A lei divina, quando nós ouvimos a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, é uma forma embrutecida de falarmos ação e reação. O olho por olho, dente por dente evoluiu para causa e efeito, evoluiu para o acerto perante a nossa própria consciência. É por isso, André, que ele diz assim, olha, os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas. Olha bem, André, ele não diz alguns homens, ele diz uma coisa muito séria. O homem, não é, que está encarnado, somos nós que estamos no corpo, de maneira geral. Veja, André, é a condição que o homem se encontra na Terra. Nós temos pensamentos, nós temos tantos vícios, tantas mazelas, tantos equívocos, que já que nós temos uma ligação de afinidade, quais são os espíritos que nós puxamos para perto de nós? Veja, são frases que nós vamos entender de uma maneira mais, vamos dizer, intimamente, quando nós nos adentrarmos nos outros capítulos para entender passo a passo tudo isso. André Luiz continua dizendo, em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém, por agora o meu reino não é daqui. É pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Não é loucura eu afirmar que existem espíritos dirigindo cidades espirituais desde o advento do Cristo. Não é loucura nós afirmarmos que existem espíritos que lutam contra o progresso moral da Terra há milênios. O que Flacos está nos dizendo é uma coisa muito lógica. O bem e o mal sempre caminharam lado a lado. Um mundo no regime de primitivismo, um mundo no regime de expiações e de provas tem como predomínio a maldade. É o que nós temos visto. Nós vimos no ano passado, na pandemia, nós vimos pessoas tirando proveito em torno da morte das pessoas, superfaturando respiradores, por exemplo. Isso daí não é o André quem está dizendo, isso daí tem denúncias, isso daí foi averiguado, isso daí teve pessoas que foram presas. Não é nós que estamos aqui inventando. Então, falar que o mundo está muito longe de ser espiritualizado. Por isso que nós cremos que realmente está indo aos bandos muitas pessoas para esse outro planeta que o Chico dizia, que pelo amor a Terra não vai mudar. Fazem 2000 anos que nós estamos com a mensagem de Jesus. Há 2000 anos a Terra é celeiro de corrupção, de vaidade, de escarninho, é sufoco do mais poderoso contra o menos. Pelo amor não vai mudar, não adianta nós iludirmos crendo que a religião vai mudar as pessoas, a filosofia mudará as pessoas, não vai mudar. Muitos espíritos serão exilados pela sua própria vibração, pelo seu próprio coração. Não é Deus que assim o quer, mas é a faixa evolutiva que assim impõe. E se continuarem na Terra mais 2000, 3000 anos, continuarão agindo do mesmo modo que sempre agiram. É muito interessante essa carta de Paulo aos Efésios, que nós não temos que lutar nem contra o corpo e nem com o sangue. Paulo quer dizer que nós não temos que lutar para as conquistas territoriais, para as conquistas financeiras. Nós temos que lutar para impor uma condição moral na sociedade, contra os poderosos, contra aqueles que muitas vezes denigrem uma condição. Somos livres pensadores e o Espiritismo vem resgatar isso para todos nós. É muito bacana nós analisarmos esse ponto de vista de Fracos, porque tem muita gente que diz assim, eu não vou expor meu pensamento porque eu não vou discutir com as pessoas. Nós não precisamos discutir com ninguém. Nós precisamos viver uma vida reta, tentarmos sair do discurso barato, que muitas vezes fazemos no púlpito de uma casa espírita, e começarmos a ir para o trabalho, para a vivência, para podermos demonstrar as lições que estamos aprendendo com o Evangelho. É isso que, na verdade, Fracos tenta mostrar para todo aquele grupo. Dando continuidade. Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade e, entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições, na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. O sacrifício do Mestre representou o fermento divino, levedando toda a massa. É por isto que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da turba, visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada ao coração e distanciou-se dos decretos políticos, não obstante reverenciá-los
com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Então nós percebemos, que esse sacrifício que o Mestre vivenciou quando esteve em nossos meios, ele não se preocupou, Jesus, em deixar uma obra escrita, ele não se preocupou em deixar livros de moral. Jesus vivenciou, Jesus foi o livro vivo da sua própria vida. Ele foi autor, personagem, diante da sua experiência, daquilo que ele vivia, baseado naquilo que ele falava. Jesus tinha essa autoridade moral e Jesus convida-nos a todos nós, na condição de cristãos, a termos essa autoridade moral. Então nós percebemos que há um ponto muito bem definido nas palavras de Fracos. Cada um de nós vamos nos preocupar em ajudar ao próximo sem ver as suas necessidades, mas ao mesmo tempo vamos ajudar a nós mesmos na busca de nossa evolução. Vamos continuar a leitura. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente, compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes, sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo. Todo programa de redenção é um conjunto de palavras, pecando pela improbabilidade flagrante. O ministro sorriu para nós, expressivamente, e concluiu: terei sido bastante claro? Transbordava de todos os rostos o desejo de ouvi-lo por mais tempo. No entanto, Fracos, aureolado de luz, desceu da tribuna e pôs-se a conversar familiarmente conosco. A pregação fora encerrada. As considerações ouvidas despertavam em mim o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos. Flacos, ele diz pontos interessantíssimos, atualíssimos, importantíssimos para o espiritismo, para o espiritualismo e para todos aqueles que procuram na senda do bem pautar a sua vida. Aqui nós vimos o coroar de uma preleção nimbada de muita clareza. No mundo espiritual, Flacos falou para os espíritas? Não. Ele falou para uma assembleia de eleitos? Não. Falou para pessoas simples de nosso lar que também estavam em busca do aperfeiçoamento, também estavam em busca da autocorrigenda. E quando nós temos a oportunidade de vislumbrar todas estas informações, tiramos do nosso ser aquela ideia: eu não sabia, eu não conhecia, eu não entendia. Felizmente hoje nós entendemos, sabemos e podemos mudar. Há uma frase aqui, André, que inicia, que eu acho que serve para nós fazermos aqui uma avaliação dentro desse contexto
que, para mim, é uma frase de efeito, que serve tanto para aqueles no mundo espiritual que estão tentando fazer o bem, quanto para nós que estamos em condição de alma, em nossa labuta cotidiana. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente. Essa frase nos mostra uma grande preocupação, principalmente nós que temos uma atividade numa casa espírita. Primeiramente, o que nós percebemos é que nós temos um movimento espírita de pessoas dotadas de muita boa vontade. Eu acho que isso já é o primeiro passo. Mas percebo também que o movimento espírita é dotado de muita ignorância, no sentido de que a palavra ignorância não é uma palavra ofensiva. Todos nós ignoramos alguma coisa. E a partir do momento em que nós ignoramos alguma coisa, todos nós somos ignorantes. Partindo dessa premissa, nós vemos muitas pessoas com boa vontade de falar do Espiritismo, mas sem nenhum conhecimento profundo daquilo que tenta repassar aos outros. Nós vemos tanta barbaridade, mas tantas barbaridades por falta do quê? De estudo. O que Fracos tentou colocar para todos eles é que não se consegue, em nenhuma hipótese, alcançar uma evolução sem esforço, trabalho, dedicação à luz do estudo, à luz do entendimento. Isso nós vimos principalmente quando nós tivemos a pandemia, que naquele primeiro momento as casas espíritas tiveram que fechar, e tem casas que primeiro não abriram mais. O dirigente pegou a chave, ficou com ela, foi embora, muitos com uma certa idade, e ele é o presidente, ninguém entra dentro da casa enquanto eu não der a ordem. Pararam os trabalhos assistenciais. É verdade que nós temos que cumprir a lei, temos que ser ordeiros diante da lei, porque isso faz parte da disciplina evangélica. O centro ficou fechado durante algum tempo para sessões públicas, mas, por exemplo, nós aqui do Núcleo Chico Xavier tínhamos sopa 2 vezes por semana e, com efeito da pandemia, com alto número de desemprego, nós se vimos na necessidade de achar alguma solução para atender melhor a comunidade carenciada. E passamos a dar comida de segunda até sábado. E o domingo é descanso? Não, domingo era dia do mediúnico com a porta fechada. Então nós percebemos o que nos levou a fazer isso? Conhecimento. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós, os espíritas, foi dado um conhecimento muito grande para que quando nós tenhamos um revés diante das leis naturais que nos cercam, no caso, o coronavírus, nós temos que achar alternativas para empregar o Evangelho do Cristo na nossa vivência. Se nós que somos os cristãos estamos dentro de nossa casa amedrontado, imaginemos então se estamos cumprindo ou não aquilo que o Evangelho nos ensina: ide e pregai. Devido ao nosso tempo, nós só temos um único convite sobre o YouTube mesmo. Quem puder, deixe o seu like, deixe o seu comentário, pegue o link deste vídeo, propague pelo WhatsApp, Messenger, Facebook, as redes sociais de modo geral. Ajude-nos a passarmos para mais pessoas e só conseguiremos chegar a mais corações se você nos ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal,
Não se esqueça de acompanhar aos outros vídeos, aos outros estudos. A sua ajuda, ela é muito importante para todos nós. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa, que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. A nossa alegria pela sua audiência, pelas mensagens que temos recebido e pelo carinho com que todos vocês têm recebido os nossos estudos e transmitido, repassado para outras pessoas. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.